Amém. Queridos, esse texto é um texto conhecido. Sempre que eu falo de evangelho, eu gosto de dar a introdução da carta, ou do evangelho, ou do livro. E com João não é diferente. João, ele começa o evangelho de Jesus com uma parte mais teológica. Ele começa combatendo uma heresia dos gnósticos. E é uma carta, é um evangelho, muito robusto de teologia. Diferente dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos muito parecidos. O evangelho de João, a gente já tem uma descarga de teologia. João, o discípulo amado que deita no peito de Jesus, quebrando preconceitos da época, e que ouve os conselhos íntimos do Senhor, aquele que é chamado do discípulo amado. Entre todos os discípulos de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus, o único que morreu de morte morrida, né? Como dizia o povo de antigamente, não de morte matada. João. Mas ele passa o resto da vida dele numa ilha chamada Ilha de Patmos, com os piores bandidos daquela época dentro de uma ilha, isolado. Todos os outros, até Tomé, aquele que teve dificuldade de crer, disse: para eu poder crer, eu teria que tocar nas mãos perfuradas de Jesus. Aí, às vezes nós dizemos assim: nós somos um pouco Tomé, porque nós precisamos ver para crer. Mas Tomé, depois que viu, ele morre na Ásia, atual Turquia, pregando o evangelho. E a história diz que ele morre perfurado pela lança de 2 soldados ao meio. Mas ele não nega o nome do seu Cristo. Nós temos relatos de todos os mártires da igreja. Pedro crucificado numa cruz de cabeça para baixo. O único que Deus deu a graça de morrer velhinho sem ter tido um mártir da igreja foi João. E João, ele escreve as palavras de Jesus e ele fala esse texto que começa lá, o que nós vamos analisar, que começa no versículo 12. E ele começa dizendo um mandamento. Olha só que engraçado, ele diz assim: o meu mandamento é este. Quando nós falamos de mandamento, a primeira coisa que a gente começa a pensar, o decálogo. Lá em Êxodo, onde o Senhor manda os 10 mandamentos. O povo judeu tinha 613, 614 leis que eles tinham que seguir. Jesus vem e ele resume o mandamento e ele começa a falar com seus discípulos sobre amizade. Aqui, se nós pegarmos o contexto, Jesus ele tá falando sobre promessa de Espírito Santo. No capítulo 15, lá no comecinho, ele vai dizendo que ele é a videira verdadeira. E que qualquer um dos discípulos do Senhor só conseguiria dar fruto se tivesse enxertado, se o galho estivesse dentro da videira. Porque o galho não dá fruto de si só, mas ele dá porque existe um tronco que está pegando e se alimentando das raízes, das vitaminas e proteínas que estão no chão e mandando isso para cima. Jesus estava preparando os seus discípulos porque nos próximos capítulos Jesus é morto. Jesus fala da obra do Espírito Santo e ele começa a dar palavras de despedidas lá no capítulo 17. No capítulo 18 Jesus já é preso. E aí começa toda a via sacra de Jesus. Então, Jesus começa falando sobre amizade. Coisa boa ter amigo, né? A minha sogra ela tem uma frase que ela diz assim: mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. E é verdade. Quem tem amigo sabe que o preço de uma amizade não é medida em reais. O preço de um abraço de um amigo quando você precisa não vale monetariamente. E Jesus, ele está dando um mandamento. E o mandamento dele é esse: que vocês amem uns aos outros. Primeiro mandamento de Jesus:
Você precisa amar uns aos outros. Como que é possível nós amarmos uma pessoa que não tem nosso sangue, que não é nosso cônjuge, que não são nossos filhos? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 17 a 17 que você ama o amigo, e na hora da angústia nasce um irmão. Em outra parte da Bíblia diz que como um ferro afia ferro, assim um amigo afia o seu amigo. Porque os nossos amigos, eles nos dizem a verdade. Amigos de verdade, eles não vivem para passar a mão na nossa cabeça. Se você tiver um amigo que o tempo inteiro passa a mão na sua cabeça e nunca te diz uma verdade, desconfie da amizade. Amigo, fala quando a gente está com a casquinha do feijão no dente. Amigo fala assim, irmão, tá orgulhoso. Amigo tem intimidade. Quando nós temos pessoas que estão próximas a nós, nós podemos dizer característica de amigo. Nós podemos falar, pode ter certeza que essa pessoa vai agir assim. Por quê? Porque eu conheço, porque é meu amigo, porque eu tenho um relacionamento. E olha o que o texto nos diz. Queridos, amigo, sem ir para o que o texto diz ainda, na introdução da mensagem, nós compartilhamos vida e confiamos nas pessoas que nós desejamos estar próximas. Mas existe uma pergunta muito maior do que isso. É possível ser amigo de Deus? Que pergunta profunda, né? O nosso Deus, Ele não é um Deus palpável. Eu não consigo tocar aqui e dizer, olha só, é Deus aqui. Eu não consigo ver como Ele é em fisionomia e dizer assim, cara, meu Deus é assim. Mas nós, através do relacionamento, através das escrituras, nós podemos dizer a forma como Deus age. Em todos os momentos? Não. Em todos os momentos não. Porque quem vai ter a coragem de sondar os pensamentos do Senhor? Quem foi conselheiro do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para depois ser ressarcido? E aí, o autor de Hebreus vem dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Não dá para sondar os pensamentos do Senhor. Uma coisa sou eu declarar, eu gostaria de ter amizade com o Senhor, eu gostaria de ser amigo de Deus. Outra coisa é Deus dizer assim, eu sou seu amigo. Uma coisa é Abraão dizer assim, Senhor, tu és o meu Deus. Outra coisa é Deus deixar nas escrituras dizer assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Outra coisa totalmente diferente. É Deus dizer, Deus proclamar dos altos céus, dizer, eu sou o Deus do Daniel, eu sou o Deus da Ana, eu sou o Deus do Wildner. É outra coisa. É o Criador se referindo a nós como criatura, dizendo, eu sou o Deus dessa galera. Nós, como seres pequenos, falhos, pecadores por conta da queda, natureza caída, nós precisamos de um Salvador de então dizer, tu és o nosso Senhor. Mas outra é Deus dizer, mas eu sou seu Deus também. Outra é Deus dizer, mas eu quero amizade, mas eu quero relacionamento com você. Que é chato, que às vezes é desrespeitador, que às vezes não cumpre com os combinados. E Deus declara isso, eu quero amizade com você. Isso é incrível, irmão. Às vezes eu não quero amizade com pessoas que são chatas. E eu não sou santo. Eu não sou criador de nada. Sou falho. E um Deus que é santo, Ele diz até com esse aí, que é chato, eu quero ser amigo dele. A Bíblia diz que nós podemos ser amigos de Deus.
Abraão foi chamado de amigo de Deus. Está lá em Tiago capítulo 2, versículo 23. Mas aqui em João capítulo 15, nós encontramos algo muito mais extraordinário. É Jesus dizendo aqui, vamos para o versículo 12. O meu mandamento é esse: que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E no 13 ele diz assim: ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. E o versículo 14 diz assim: vocês são meus amigos. Só que ele continua, e ele diz assim: se fazem o que eu lhes ordeno. Olha que maravilha esse texto. Querido, Jesus está falando aos seus discípulos, um pouco antes dele morrer. Está preparando eles, dizendo: vocês precisam me obedecer, se vocês quiserem ser amigo de Deus. O princípio de amizade com Deus está diretamente ligado com a obediência ao Senhor. Não pode existir um amigo de Deus distante das Escrituras. Não pode haver alguém que seja íntimo do Senhor e não ame as Escrituras. Quando Jesus começa lá no versículo 12 dizendo: amem uns aos outros. Jesus, ele não simplesmente diz assim: ama. Ele dá o exemplo. Ele fala assim: ame ao outro como eu. Não é uma ordem pelo qual ele não passou para poder saber. Não é simplesmente vai e faz porque eu estou mandando. É vai e faz porque eu fiz. Amem uns aos outros como eu. E aí, Jesus, ele não simplesmente dá uma ordem, mas ele direciona a ordem. Ele diz: olhe como eu fiz. O nosso modelo de ter amizade é Jesus. Cristo nos convida a olhar para Ele, para saber como eu trato meu irmão. Olhe para mim, para você poder ter amizade. Olhe para mim, para você saber como que você ama essa pessoa que erra com você o tempo inteiro. Olha para mim, para você saber como você serve na igreja de um lado de uma pessoa que é difícil. Olha para mim, olha como eu amei, para você poder saber como você ama a sua esposa, para você poder saber como você ama seu marido. Olha para mim, para saber como você lida no seu trabalho. Olha para mim, porque é amor que evidencia a graça do Mestre. Ele diz em João: Deus é amor. Pronto. Como eu sei, como eu amo a partir daquilo que Jesus me ensinou que é amor. Ele diz: olha para mim. Não simplesmente se amem. Ele estabelece um padrão. Amem uns aos outros, como eu amei. Aí fica mais fácil. Aí eu sei como seguir um passo a passo. Eu amo a partir daquele que nos amou. O padrão do nosso amor não é a maneira como as pessoas nos tratam. O nosso padrão é Jesus, é Cristo. Jesus está falando de homens que em poucas horas depois enfrentariam uma situação muito difícil. Um daqueles a quem Jesus falou iria trair, o outro iria negar, outros iam fugir. Mesmo assim, Jesus continuou dizendo: amem uns aos outros. Em outro texto, Jesus vai dizer: o mundo irá vos conhecer quando vocês amarem uns aos outros. Se amar fosse fácil, todo mundo amava, irmão. Amar é difícil. Se doar para uma outra pessoa é difícil. Olhar o padrão que Cristo tem para a gente sem conseguir olhar para Jesus é impossível. Orar é um ato de amor. Orar é fácil, irmão. Querido, se você não submeter a sua carne, o seu cansaço, e se você é pai, se você é mãe, aí você vai orar, a criança vem atrás de você, você fala: pera aí um pouquinho, tá? Aí você vai lá, eu vou preparar a palavra, meus filhos entram na casa: pai, me dá um doce, posso comer uma maçã, posso comer um Danone? Fala: filho, vai lá, pega o Danone, filho, ajuda seu irmão aí, mamãe está ocupada fazendo uma outra coisa.
Se você está ali em comunhão com o Senhor e alguém toca a campainha da sua casa, você tem que sair para poder atender. Não, eu vou orar de madrugada. A fila é menor, eu consigo orar mais, meus filhos estão dormindo, minha esposa está dormindo, eu vou buscar Deus de madrugada. Aí eu começo a dormir no meio da oração. Começo a chamar Jesus de Genésio. Oh Deus, abençoa meus inimigos, acaba com meus amigos. A gente começa a confundir tudo. Cansado. Oração não é fácil. Oração tem que ser uma disciplina intencional. Nós temos que nos disciplinar a oração. Não é fácil. Se fosse fácil, o Senhor não pediria assim, ore sem parar. Sabe o que é fácil? Fácil é comer. Fácil é sentar numa mesa, pegar a comida que você mais gosta e comer. Fácil é você estar com pessoas que você gosta, que te agrada. Isso é fácil, é tranquilo. É fácil amar aquilo que nos faz bem. É fácil nós gostarmos de coisas que nos levam ao próximo nível, né? A palavra da moda. A irmos para o próximo nível. Mas amar, fica já pré-estabelecido que eu preciso de um modelo. E esse modelo é, amem como eu amei. Como que Jesus nos amou? O texto continua dizendo. E ninguém, versículo 13, tem amor maior do que esse. Ninguém amou mais do que isso. Como? Aquele que deu a sua própria vida pelos seus amigos. Ele estava dizendo, eu vou morrer por vocês. Vocês são meus parceiros. Estão no peito. Ah, queridos. Quando Jesus diz assim, ninguém tem amor maior do que esse, que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Ele está dizendo isso, eu vou morrer por vocês. Se lá em João, capítulo 3, versículo 16, nós ouvimos um dos maiores textos mais conhecidos da Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos a aplicação desse texto que está na 1 de João. Vamos comigo nessa? 1 de João, capítulo 3, versículo 16 também. Nisso, 1 de João capítulo 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o amor. Olha só, que texto explicativo. É nisso que nós conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. Toda vez que você vê um portanto na Bíblia, ele está querendo dizer assim, o escritor, eu expliquei o que funciona, como que funciona, agora vivam assim. Romanos capítulo 12 começa com um portanto. O apóstolo Paulo vem explicando Romanos capítulo 1, 2, 3, chegando no 9, 10, 11, 12. E ele explica toda a teologia de Romanos. E aí quando ele chega no capítulo 12 ele diz, portanto, sabendo de tudo isso que eu vos disse, agora ajam assim. Entreguem vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só que aí, na 1 de João 3,16, ele vai dizer assim, ó. Eita Deus, cadê? 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Sabendo o que é o amor, sabendo que eu conheço o amor nisso, portanto. Então agora, sabendo do que eu já expliquei para vocês, agora, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Que grande amor nos tem concedido o nosso Pai. Ele deu a nossa vida, Ele deu a vida por nós. Ele diz, é nisso que nós conhecemos amor. Então agora que vocês conhecem, portanto, sabendo disso, vai. E agora vocês deem as suas vidas pelos seus amigos.
Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E aí no versículo 14, olha o que ele diz. Olha o que o Deus encarnado diz no versículo 14. Agora voltando para João, tá? João 15, 14. Diz assim: vocês são meus amigos se vocês amarem uns aos outros como eu vos amo. Prova de amor maior não há do que aqueles que dão a vida pelos seus amigos. E vocês são meus amigos. Só que o texto não acaba. Ele diz assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Em outra versão, essa é minha, tá NAA. Em outra versão está dizendo assim: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu mando. A amizade com Cristo está intrinsecamente relacionado à obediência à palavra de Deus. Não obediência à religião, não obediência ao pastor, mas obediência completamente ligada às escrituras sagradas. O cristão, ele tem como relacionamento com Jesus a obediência. Se nós obedecermos, nós seremos amigos. Ele não pediu nada de espetacular, ele diz: me obedeçam, façam aquilo que eu vos mando, e vocês serão meus amigos. Ai, Jesus, obrigado. Ele coloca uma condição. E aí vem o versículo 15, eu já estou no meu esboço bem mais atrasado do que eu estou na Bíblia, Jesus. E aí vem o versículo 15 dizendo assim: eu já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Ah, queridos, certa passagem, Deus diz assim: ocultarei eu a Abraão os meus segredos? Íntimo, amigo. Certa vez Moisés, ele está buscando a face do Senhor. Ele está saindo, tirando o povo do Egito. Ele fala assim: Senhor, esse povo saiu do meu ventre. Uma cabra macho. De falar isso para o Senhor, fala: saiu do meu ventre, são filhos meus. Se o Senhor não for na frente, eu não vou. O povo é seu. Quer vir na frente, eu vou. Não quer vir na frente, eu estou fora. Amigo de Deus. O Senhor, Moisés vendo tantos milagres, tantos prodígios no deserto. Abre parênteses aqui. Milagre não é sinal de aprovação divina. O povo do deserto foi o povo que mais viu milagre acontecer. Foram conduzidos pelo deserto. Caía maná do céu. O povo cansou de comer maná, Deus mandou carne. Deus falou para eles: vocês vêm ter comigo todos os dias para ter alimento. Intencionalmente Deus estava mostrando que o caminho para que você seja alimentado é comunhão todos os dias. Vem buscar maná, porque o dia que você pegar esse maná e você levar para sua tenda, eu faço apodrecer. Confia em mim todos os dias, porque o dia que você não confiar, eu apodreço o que você tem. E o povo tinha que ter com o Senhor todos os dias. Busca pão fresco todos os dias. Intimidade com Deus. Mas Moisés falou: Senhor, eu quero ver a sua face. Eu quero olhar para os seus olhos, eu quero ver quem o Senhor é. E Deus fala para Moisés: Moisés, quem me vê morre, filho. Quem me vê morre. Um dia vocês receberão um novo corpo. Apocalipse capítulo 22, versículo 4 diz que então naquele dia nós o veremos como ele é. Nós poderemos orar na face do Mestre. Íntimos amigos de Deus. Mas aqui não, se nós vermos, nós somos mortais, pecadores, nós desfarelamos. Mas Deus fala para Moisés: Moisés,
coloca seu rosto na fenda da rocha, que eu vou passar, Moisés, lá do outro lado, de costas, e você vai poder contemplar. E Moisés coloca o rosto na fenda da rocha, meus irmãos. Coloca lá numa rocha fendida e ele coloca o rosto. E a Bíblia diz que Deus passa muito longe, do outro lado, de costas. E Moisés contempla a glória de Deus. E quando Moisés vira e ele desce do monte, ele tem que colocar um pano no seu rosto, porque a glória de Deus estava transbordando, de modo que quem olhasse para Moisés caía. Caía, porque a glória de Deus estava inundando um amigo de Deus. Queridos, aí Jesus vem para nós e diz: vocês são meus amigos. Eu tenho vos chamados de amigo, porque eu tenho feito vocês conhecerem tudo aquilo que o meu Pai confiou a mim. Eu tenho feito vocês conhecerem tudo aquilo que Deus confiou a mim. Está aqui. O que vocês precisam está aqui. Cristo é suficiente. As Escrituras são suficientes. É por isso que nós protestantes, nós dizemos somente as Escrituras. Somente Cristo, somente a graça. Somente a glória a Deus. Por quê? Porque nós não nos cansamos de dizer que isso aqui é suficiente para o nosso relacionamento com Cristo, com o nosso irmão, com os nossos problemas, com os nossos medos e inseguranças. Cristo é suficiente. Aí o que o versículo continua dizendo? Primeiro ele nos diz: gente, vocês são meus amigos. Sabe para quem Jesus está falando aqui? Discípulos. Discípulos. Cristo nos chama para ser discípulos. Nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos aqueles que somos pequenos cristos, os cristãos. Nós aprendemos com Jesus e nós seguimos em discipular. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem discípulos de Cristo? Cristo não nos mandou em momento nenhum. Em momento nenhum. Assim, ó, vá lá fora, para a imigrantes todinha, prega o evangelho, ganha todo mundo. Fala, pastor Djalma, cuida aí. Momento nenhum ele falou isso. Momento nenhum ele falou: vai lá, prega para todo mundo, entrega para o pastor cuidar. Nunca Jesus falou isso. Ele diz: ide, prega o evangelho e faça discípulos. Olha o que Jesus faz com a gente aqui nessa comissão. Versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. E os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça. A fim de que tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. Daqui está a oração em nome de Jesus. Nós pedimos em nome de Jesus, porque Jesus falou: tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, assim eu vou conceder, assim o Pai que está no céu vai conceder. Mas ele diz: não foi vocês. Ah não, mas eu aceitei Jesus. Eu aceitei a Cristo. Mas a Bíblia deixa clara: vocês aceitaram porque eu primeiro vos chamei. Porque eu trabalhei no seu coração, porque eu trabalhei na sua mente, porque eu trabalhei na sua vida e porque eu te atraí. Por isso você veio como uma ovelha muda, é levada a um matadouro, sem falar. E aí a gente vem, quando a gente vem para Cristo, todo durão, né? Esse negócio aí de igreja, esse negócio aí de... Né, irmão? Não é assim? Todo durão, esse negócio de ser crente, não é comigo não, dá, mas o negócio é zoeira, bagunça. Até que Cristo vem e você olha para Ele. E você é impactado pela graça. Você é impactado pelo amor. Você aprende que para você amar, você precisa olhar para o modelo de amor que é Cristo. E aí dentro desse modelo de amor, nós somos impactados com o olho dEle. Queridos, quando Jesus estava junto com os discípulos, Judas chega para poder trair Jesus. E Jesus diz para Judas: porque aqui você vem a mim, amigo. Está vindo a mim, amigo. Por quê? Amigo. E Judas o trai.
E aquele olhar de Cristo sereno, com uma tonelada de graça sobre a vida de Judas, dizendo: é meu amigo, eu vou morrer por você. Só que isso não anula a responsabilidade do homem de se arrepender dos seus pecados, de entregar sua vida a Cristo, para poder receber essa graça do Senhor. Ele diz: vocês não me escolheram. Pode parar com isso. Eu escolhi vocês, senão vocês jamais escolheriam a mim. Eu não teria condições de encontrar esse amor se ele não tivesse me encontrado primeiro. Se ele não tivesse atraído meu coração mau e ruim, eu não estaria aqui. Ele nos encontrou, queridos. E aí, ele diz: eu escolhi vocês e vos designei. Eu dei uma ordem. Vocês foram direcionados para que vocês vão e deem frutos. Vocês são designados a dar frutos. Ah, Daniel, mas o que eu faço? Você prega. E quando você ganhar, quando Cristo, através da sua vida, ganha uma pessoa, você cuida do seu fruto. Você faz discípulos para Jesus. Cristo não te chamou para vir aqui, sentar, ouvir o evangelho e voltar para casa e dizer que bênção. Ele te chamou para você ir e dar fruto. E frutos, fruto que permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem. E eu falei: Senhor, não é bem assim, né? Tudo que eu pedi, em nome de Jesus o Senhor vai dar? O texto original, queridos, ele está querendo dizer o seguinte: tudo o que vocês pedirem, ainda que não exista, é isso que a palavra original está querendo dizer, passará a existir. Porque se você pedir no meu nome, o meu Pai que está no céu concederá. Mas Senhor, tudo o quê? Tudo que o Senhor está falando aqui, ó. Senão seria fácil, né, irmão? Senhor, um carro em nome de Jesus. Não é assim. Mas ele está dizendo tudo o que você precisa para frutificar, tudo o que você precisa para amar, tudo o que você precisa para ter Jesus como espelho, para ser amigo, para ser íntimo dele. Peça em meu nome. Peça crendo que ainda que não exista, passará a existir. Queridos, tem uma palavra do hebraico que se chama ex nihilo, que é criado a partir do nada. Quando Deus fala lá em Gênesis, e criou Deus os céus e a terra, ele criou de que matéria-prima? Porque o homem é capaz de criar esse copo. Ele pega os componentes que formam um copo, vai lá, joga no fogo, molda e sai o vidro aqui do copo. Certo? Aproveitar e beber. Mas o homem não é capaz de criar. Porque ele pegou uma matéria-prima que já existe e com essa matéria ele forma outra matéria. Agora, quem começou a primeira matéria-prima? E disse Deus: haja, ex nihilo, criado do absolutamente nada. Ele dá ordem e acontece. Isso é criar. O homem cria no sentido de que ele pega o que existe e vai transformando em coisas que ainda não existem, de uma matéria que já existe. Mas Deus, quando ele diz haja, e criou Deus céus e a terra, e criou ex nihilo, e criou do absolutamente nada, de nenhuma matéria-prima, do poder único, exclusivamente da sua palavra do haja, e criou, e que haja luz. E de onde veio a luz? Não sei, mas obedeceu, e houve luz. Ah, queridos, essa é a palavra de Deus, daquilo que nós seguimos, o nosso mestre. Vocês, nós, temos um chamado: sermos discípulos do Senhor. Nós fomos chamados para frutificar. Que nós saiamos daqui cheios da presença do Espírito Santo e frutifique lá fora. Vamos falar de Jesus para esse povo que se perde por aí. Vamos falar de Jesus para aquele que estão no dia dos pais chorando porque não tem pai. Vai dizer que ele é pai. Aquele que foi abandonado pelos pais vai dizer: nós temos um pai que não nos abandona. Vai dizer para aquela que ainda está chorando porque não tem filhos, que Cristo, ele preenche toda a verdade dentro de nós. Aqueles que sofrem
de doenças, que Cristo é a nossa cura. Nós precisamos dizer de Jesus, porque Cristo nos comissionou. E Ele disse: eu vos escolhi. Para quê? Para que vocês deem frutos. Cada irmão que está aqui, vocês são capazes de gerar frutos. A Bíblia diz que cada um, lá em Gênesis, capítulo 2, se eu não me engano, vai dizer que cada um produz conforme a sua semente. O que eu quero dizer? O que a Bíblia quer dizer com cada um produz conforme a sua semente? Se o seu ministério é amor, é acolhimento, se o seu ministério é liderança, produza frutos daquilo que Deus te plantou. Se você é irmão de oração, tem amigos para orar com você. Gere discípulo. Cristo te chamou para ganhar almas e discipular essas almas. Ele não disse: vem e ganha alma e fala: pastor, tá aí, ó, cuida. Tudo bem que o pastor vai fazer isso também. Mas você, como diz Clarice Lispector, é eternamente responsável por aquilo que cativas. Às vezes Deus usou a sua vida para ganhar. Discipula. Vai para a oração, vai para a vida. Lá em Atos 2 vai dizer que os irmãos tinham tudo em comum. Eles partiam um pão e eles abriam os livros na igreja, no templo. Então eles compartilhavam das escrituras no templo, mas eles comiam junto. Tenham amigos. Querido, você tem que ter amigos. Tem que ter amigo que te diz: cara, tá orgulhoso, tá ruim. Fala: irmão, não faz isso não. Caminho de morte. Tem amigos. Tem amigos que têm autoridade sobre a sua vida para te discipular, para dizer: você está errado. Tem amigos, queridos. Se nós não tivermos amigos, a vida cristã fica muito mais difícil. É o que Ele nos pede. Vocês são meus amigos. Amém? Estou finalizando. Chamar os irmãos do louvor, podem vir aqui. Vamos finalizar com o versículo 17. Podem ficar em pé, queridos. Quero orar junto com os irmãos. O versículo 16 vai continuar dizendo: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vocês vão e deem frutos, e o frutos de vocês permaneça, a fim de tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, o Senhor que está no céu lhes conceda. E o versículo 17 diz assim: o que eu lhes ordeno, ordenança, mandamento, vai e faz, é isso, que vocês amem uns aos outros. A ordenança que tem do Senhor sobre nossas vidas é que nós amemos uns aos outros. Nosso papel como igreja é amar. E como que você ama? Como é que você ama o cara que você quer? Uma torcida no pescoço. Você olha para o modelo que é Jesus. Você diz assim: amem uns aos outros como eu vos tenho amado. Nós amamos o Senhor como o modelo de que Jesus faz conosco. Agora eu queria que isso ficasse muito bem claro no coração dos meus irmãos. Ele nos designou para que a gente vá e dê fruto. E esses frutos permaneçam. Você, quando chegar diante do Senhor, uma das coisas que Ele vai nos perguntar é: cadê seus discípulos? Cadê as pessoas que você conduziu ao céu? Cadê as pessoas que você evangelizou? Cadê? Eu falei, vai. Ele vai dizer assim para a gente assim: eu falei para vocês, vai e façam discípulos. Cadê? Cadê? Nós vamos falar: Senhor, porque eu estava trabalhando, estava numa correria danada, tal, mas eu fui fiel. Amém, glória a Deus. Mas cadê os discípulos? Porque eu vos designei para isso, para que vocês vão e deem frutos. Cada cristão é uma árvore frondosa de frutos, e que o Senhor nos ajudará a prestar conscientemente esses frutos diante dele. Queridos, é conscientemente. Nós temos que sair de casa entendendo que o Senhor tem um alvo, que o Senhor quer alcançar pessoas, que Deus precisa, Deus quer contar com a gente na obra dele para que a gente possa fazer tudo para a glória dele.
Em nome do Senhor Jesus. O que eu lhes ordeno é isso: que vocês amem uns aos outros. Que vocês amem uns aos outros. Sabe, queridos, quando a gente para pensar ali em Mateus, tem um texto que vai dizer assim: Senhor, em seu nome nós não profetizamos, não expulsamos demônio, nós não curamos no teu nome. E ele vai dizer assim, ó: se aparta, porque eu não vos conheço. É possível pregar, cantar, expulsar demônio, operar milagres e não ser conhecido de Deus. A obra de Deus vai avançar. Essas pessoas vão fazer, mas depois não vai ser conhecido por Deus. Mas haverão outros que ouvirão: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino. Nós somos esses que ouviremos o Senhor. Nós somos esses que teremos relacionamento com o Pai, para que tudo aquilo que a gente peça, no nome dele se realize. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor todas as nossas dificuldades em gerar discípulos. Eu coloco diante do Senhor, meu Pai, o desejo, Senhor, dos meus irmãos, a dificuldade dos meus irmãos. Coloco diante do Senhor, Pai, essa palavra que foi ministrada, que entra como uma flecha no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que o Senhor nos deu autoridade, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos escolheu para poder ir e dar fruto. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que intencionalmente a gente consiga começar a entender quais são os frutos que o Senhor quer de nós, e assim gerar fruto para a glória do seu nome, em nome de Jesus.